do Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos discursos mais conhecidos da história dos Estados Unidos foi proferido pelo John Kennedy, no ano de 1961, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. E eu tenho a certeza de que você conhece pelo menos uma parte desse discurso. Kennedy disse: não pergunte o que a nação pode fazer por você, mas antes, o que você pode fazer pela nação. Essas palavras de Kennedy ecoaram nos ouvidos daquela multidão e eles ficaram eletrizados, entendendo qual era o compromisso deles para com a nação. E enquanto eu me lembrava desse discurso, eu me perguntava se nós não poderíamos usar esse trecho do discurso de Kennedy para nos referirmos ao nosso relacionamento com Deus. E então eu volto para você essa questão. Não pergunte o que Deus pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer para Deus. Talvez nesse momento você esteja se questionando: como assim fazer algo para Deus? Será que Deus quer alguma coisa de mim? Será que existe alguma coisa que eu possa fazer para Ele? Ele não é Deus? A minha resposta para você é sim. Deus espera que você faça algo para Ele. Pense naquelas pessoas que um dia foram salvas da morte por alguém. Se no coração dessas pessoas não haverá um sentimento imenso de gratidão por aquelas pessoas que a salvaram da morte. Há alguns meses atrás, eu assisti a um filme com o Benjamin. O filme Robin Hood, do Kevin Costner e Morgan Freeman. Ele foi lançado em 1991. Eu imagino, olhando o rostinho, que muitos já haviam nascido nessa época. Outros nem tanto. Mas lá em casa eu tenho algum critério para assistir filmes com os meninos, então eu gosto de assistir os clássicos. Então filmes da década de 60, 50, 30, preto e branco, mudo, eu assisto com eles. E esse foi um dos filmes que eu assisti com o Benjamin. E nessa história de Robin Hood, o Kevin Costner estava preso ali no Oriente Médio e ele consegue se libertar. E ele olha para um outro prisioneiro que diz: me salva, me salva. Eles estavam no corredor da morte. Eles seriam executados naquele mesmo momento. E Kevin Costner, então, ele decide libertar o Morgan Freeman da prisão, das correntes, e ele sai correndo. Naquele mesmo instante, Morgan Freeman, que era o Azim no filme, ao ver o que o Robin Hood havia feito por ele, ele se cola no Robin Hood. Por gratidão, ele decidiu servir Robin Hood com a própria vida, porque ele entendeu: você me salvou da morte, o que mais eu poderia fazer se não expressar a minha gratidão servindo você? E assim, Azim deixou o país, deixou a cidade, deixou a cultura, ele mudou de lugar e seguiu Robin Hood para o país dele. Ali ele serviu Robin Hood, se envolveu com o povo dele, ensinou o povo de Robin Hood a lutar, lutou ao lado daquele povo, porque era a maneira dele expressar a gratidão por aquilo que Robin havia feito por ele. Você me salvou da morte, você me tirou do corredor da morte, você me arrancou daquele lugar. Eu não posso reagir de outra maneira senão expressando a minha gratidão. E gratidão por meio do meu serviço. Quando Deus decidiu nos salvar,
nos resgatando do império das trevas e nos levando para o reino dele. Deus passou a esperar de nós uma resposta de gratidão por aquilo que ele fez por nós. Meus irmãos, o ato da graça de Deus não foi barato. O que Deus fez para nos arrancar do império das trevas, o que Deus fez para quebrar as cadeias do pecado, custou a vida do próprio Filho dele. A nossa salvação não foi barata. A nossa salvação custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E por que deveríamos estranhar se Deus venha requerer de nós gratidão? Não deveríamos estranhar. Não deveríamos achar um absurdo. Não deveríamos achar estranho. Não deveríamos ficar assombrados pensando o quê? Ele espera gratidão de mim? Sim. E na Bíblia, a gratidão, ela não é expressa em palavras simplesmente, mas em atos. Gratidão, ela não é comunicada apenas por discursos, ela é comunicada por serviço. Na verdade, o serviço é a expressão da gratidão, ou a expressão da gratidão é o serviço. É exatamente isso que Paulo fala em Romanos 12, 11. Paulo diz assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. No contexto de Romanos 12, o que Paulo está dizendo para nós é que, uma vez que fomos alcançados pelas misericórdias de Deus, uma vez que fomos salvos por aquilo que Jesus fez por nós, não porque merecemos, não porque fomos bons, não porque somos inteligentes, mas porque Ele nos amou e se entregou por nós. Foi um ato da misericórdia de Deus. Uma vez que as misericórdias do Senhor nos alcançaram, devemos oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É o que Paulo escreve em Romanos 12, 1. E em Romanos 12, 11, o apóstolo Paulo fala a mesmíssima coisa com outras palavras. Ao invés de dizer, ofereçam os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele diz, uma vez que vocês foram alcançados pela misericórdia de Deus, sirvam ao Senhor com zelo e com fervor de espírito. Expressamos a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós, pela mudança que Ele realizou na nossa vida, pelo resgate que Ele pagou por mim e por você. Expressamos essa gratidão servindo ao Senhor com zelo e com fervor de espírito. Mas você pode me perguntar, o que significa zelo? O que significa servir ao Senhor com zelo? O que Paulo quis dizer quando ele escreveu zelo nessas palavras e nesse texto? Para você entender o significado de zelo aqui, eu quero contar a história de Neemias. Neemias, ele é um dos melhores exemplos que podem mostrar para mim e para você o que significa servir ao Senhor com zelo. Para quem não sabe, Neemias, ele decidiu servir ao Senhor trabalhando na reconstrução dos muros de Jerusalém no ano de 440 a.C. Ele entendeu que Deus o estava chamando para uma missão, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém, e ele se envolveu nesse serviço com zelo. Veja bem, detalhe, Neemias não era sacerdote, Neemias não era profeta,
Neemias não era pastor, Neemias não era missionário, ele não era apóstolo, ele era um funcionário público que ouviu o chamado de Deus e entendeu que Deus o estava enviando para uma missão, e ele disse sim a esse serviço, e ele executou esse serviço com zelo, fazendo o quê? Se envolvendo totalmente nesse chamado de Deus para ele. A primeira característica de zelo é essa, envolvimento total. Neemias não se envolveu nessa missão como se fosse uma missão part-time. É algo que eu vou fazer no meio de tantas outras coisas. Não. Quando ele entendeu esse chamado de Deus para reconstruir os muros, para trabalhar como mestre de obra, supervisor de uma obra, ele entendeu, esse é um trabalho full-time, não part-time. Zelo tem a ver com essa consciência de envolvimento total. Servir ao Senhor com zelo significa servir ao Senhor me entregando completamente nessa missão que Ele me dá. Não é algo que fazemos de maneira parcial, quando estamos com vontade, quando o nosso humor está bem, quando nós estamos sentindo tranquilos, quando eu acho que eu tenho vontade, eu quero fazer e eu vou fazer, mas é hoje. Não. É um compromisso, é um comprometimento, é um envolvimento, é uma entrega plena naquela missão. E Neemias fez isso. Ele mudou de país. Ele deixou a casa dele. Ele juntou uma equipe. Ele pegou os recursos que ele tinha e investiu naquela missão, porque ele sabia, é de Deus, e eu vou cumprir, e vou fazer o meu melhor, e não posso me envolver pela metade. Isso é zelo. Envolvimento total. Quando Deus nos arrancou do império das trevas, quando Deus mudou a nossa história, quando Deus nos transportou para o reino dele, a gratidão que Deus espera receber de nós tem a ver com essa postura e essa atitude, essa decisão de servirmos com zelo, envolvendo-nos completamente. E mantendo o foco, não nos distraindo. Neemias estava nesse trabalho de construção dos muros de Jerusalém, quando alguém chega e diz para ele, Sanbalate e Tobias eles estão chamando você, Neemias, para a aldeia, para o encontro político, para vocês conversarem. Neemias disse, não. Como eu posso abandonar essa grande obra? Porque eu vou parar uma obra para me encontrar com vocês? Eu estou envolvido no grande projeto. Zelo não significa apenas envolvimento total, mas significa foco. Deus me mandou cumprir essa missão. Deus me mandou me envolver nesse projeto. Eu estou de corpo e alma e espírito. Eu estou totalmente envolvido, mergulhado. Não é levar com as coxas, não é fazer meia boca, não é fazer de uma maneira parcial, não é fazer quando eu tenho vontade, mas é fazer porque Deus me chamou para fazer, eu sou grato a Ele, e eu estou com tudo, eu estou dentro, e eu não vou desviar os meus olhos, não vou me deixar distrair, não vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda, eu vou permanecer nesse caminho, porque essa é a missão que Deus me deu. Quando eu falo de zelo, sempre que me vem esse zelo, esse termo zelo, eu me lembro de uma experiência que tivemos no Diante do Trono, na gravação do CD Águas Purificadoras. Era a primeira vez que realizávamos um evento num lugar aberto. E então a pastora Zenete, que era responsável pela equipe de intercessão, ela designou as pessoas para estarem em lugares estratégicos ali naquele lugar de gravação. E ela pediu a uma pessoa para ficar num local onde passavam muitos cabos. E ela disse para essa pessoa, você vai ficar aqui e vai orar aqui. E você não vai sair daqui para nada. Você vai manter o seu foco, o seu coração aqui nesse lugar, orando nesse lugar. Ainda que uma pessoa passe mal do seu lado, não se distraia. Você tem essa missão, permaneça aqui. E a gravação começou, e uma bênção, e uma glória. E como nós sabemos, Satanás é muito astuto. Não é que no meio da gravação,
e os horrores acontecendo, passa um indivíduo lá pertinho dessa mulher dos cabos e cai endemoniado do lado dela. E aquela mulher estava lá na missão dela, cuidando daquela área e orando naquele lugar, e o endemoniado caiu ali. E ela, de repente, ela se distraiu. Ela, ao invés de manter o foco, ela se distraiu e não quis esperar que alguém fosse acudir ou socorrer aquela pessoa. Ela foi lá. E quando ela foi lá para orar por aquela pessoa, aqueles cabos pegaram fogo. Houve uma pequena explosão nesses cabos e eles começaram a se queimar. Ela se distraiu. Ela perdeu o foco. Quando estamos envolvidos numa missão de Deus, não importa se é tomar conta de cabos, não importa se é construir muros, não importa se é dirigir um carro, não importa se é cuidar dos filhos em casa, não importa se é colocar telhados numa casa, não importa se é trabalhar no jardim de alguém, não importa, toda a missão e todo o trabalho que Deus nos dá é sagrado. E devemos manter o zelo e nos envolver completamente naquilo, sem nos distrairmos para a direita ou para a esquerda. É exatamente isso que Paulo está dizendo para essas pessoas. No servir ao Senhor, envolvam-se totalmente e mantenham o foco. Meus irmãos, quando Deus transformou a nossa vida e nos trouxe para o reino dEle, Ele nunca disse para mim ou para você que só existem alguns tipos de trabalho que sejam sagrados. As pessoas se enganam imaginando que sagrado é aquilo que é feito na igreja e secular o que é feito fora da igreja. Mentira! Nós somos do Senhor, seja aqui na igreja, seja em casa, seja na empresa, seja na universidade, seja na escola, em todos os lugares. Meus irmãos, e não existe nada absolutamente nesse mundo para o que Deus não diga, é meu. Tudo que existe nesse mundo pertence ao Senhor e somos embaixadores dEle e devemos entrar nessas áreas, quaisquer que sejam elas, servindo não primeiramente ao homem ou à empresa, mas ao Senhor que nos chamou para estar ali. E esse é o contexto de Paulo aqui. Quando Deus colocar vocês em um lugar, entendam, vocês estão servindo ao Senhor, como Paulo escreveu aos Colossenses. Tudo que vocês fizerem, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei no nome de Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Não é estando na igreja, tudo que você fizer na igreja, venha dar graças a Deus Pai no nome de Jesus, é isso? Não, tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação. Portanto, isso envolve aquilo que fazemos em quaisquer lugares da cidade e do planeta Terra. Devemos fazer com zelo, nos envolvendo completamente, mantendo o foco, sabendo, é o Senhor que estamos servindo. E que você possa olhar a partir de hoje para o trabalho que você realiza, não enxergando como menor, mas enxergue esse trabalho, qualquer que seja ele, como chamado de Deus para você, para que a luz do Senhor brilhe na sua vida e por meio da sua vida naquele lugar. Envolva-se totalmente, completamente, faça com zelo, com alegria no seu coração, mantendo o foco, sabendo, eu estou servindo não à empresa, mas ao meu Senhor aqui nesse lugar. Porque Ele me salvou. A minha gratidão eu vou demonstrá-la no zelo em como eu sirvo. Mas nesse texto Paulo não fala apenas do zelo. Ele fala que devemos servir ao Senhor com zelo, mas também devemos servi-lo no fogo, no fervor do Espírito Santo. E eu decidi traduzir fervor por fogo. Por quê? Porque a tradução literal dessa expressão é borbulhando,
no espírito, servir ao Senhor pegando fogo. Fervor vem da nossa palavra ferver, não é? Fervura. E esse é o termo de Paulo aqui, servindo ao Senhor com esse fervor, com essa fervura, fervendo no Espírito Santo, cheio desse fogo do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, que não é maçante. 2 comentaristas. Enquanto eu preparava esse texto, eu fui ler muitos e muitos comentários, e 2 me chamaram a atenção. Um deles, esse estudioso, disse assim, ao falar desse texto: Deus quer ver zelo, mas também paixão. Não basta ter apenas disciplina e organização, e essa disciplina e organização serem maçantes, cansativas, entediantes. Mas eu tenho que fazer isso porque Deus mandou. Não, é necessário haver zelo, organização, disciplina, envolvimento total, foco, mas ao mesmo tempo nisso tudo precisa haver paixão, precisa haver fervor, precisa haver vontade, precisa haver santo entusiasmo. Deus quer ver corações pegando fogo, entusiasmados com aquilo que Ele está fazendo. Outro disse assim: os crentes devem estar incandescentes por causa do Espírito. Incandescente fala desse calor e desse brilho. Os crentes devem estar assim por causa do Espírito. A presença viva do Espírito Santo altera radicalmente o modo como a pessoa vive. Os crentes, diz o texto, precisam estar cheios do fogo do Espírito. E isso significa que, por definição, um crente cheio do Espírito Santo, pense bem, é fogo, é fervor. Um crente cheio do Espírito Santo não pode ser maçante e chato. Não tem como. Aqui não diz, sirvam ao Senhor na frieza do Espírito. É isso. Sirvam ao Senhor no tédio do Espírito. Sirvam ao Senhor no congelamento do Espírito. É assim? Não. Sirvam ao Senhor no fervor do Espírito, no fogo, no Espírito, na paixão que o Espírito Santo traz, no entusiasmo, na força que o Espírito Santo traz. Isso me faz lembrar a palavra que a Ana trouxe algum tempo atrás sobre santo entusiasmo, e se encaixa totalmente nesse texto. Nós não podemos servir ao Senhor como o Lip Hard, dizendo: oh dia, oh azar, oh vida, oh céus, oh luta, oh batalha, meu Deus, eu estou levantando na graça, eu não aguento mais, meu Deus, eu estou aqui. Não, a mensagem aqui é outra. Devemos servir ao Senhor no fervor do Espírito, tendo o Espírito Santo tocando o nosso espírito, enchendo o nosso espírito de fogo, de ardor, de paixão, de vontade, de alegria, de disposição. Esse é o nosso chamado por causa da gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Você já imaginou uma pessoa que recebe a notícia de que ela está saindo da cadeia e ela agora está livre e pode ir embora para casa? Aí a pessoa fala assim: eu estou saindo para cá, estou saindo da cadeia, oh, que tristeza. Ai, meu Deus, gostava tanto da prisão, um lugar maravilhoso ali, frio, não tinha um colchão, não tinha nada bom. É lógico que não. Quando a pessoa recebe a notícia de que ela está solta, ela está livre, ela sai: oh Deus, obrigado, o Senhor é bom, agora eu vou viver a vida em liberdade, agora eu vou poder fazer tudo que o Senhor me manda fazer. Foi exatamente essa a experiência dos cristãos nos primeiros séculos. Eu não sei se você sabe, mas a maior perseguição sofrida pelos cristãos no início da história da igreja aconteceu no século III, com o imperador Diocleciano. Até então, as perseguições contra os cristãos eram perseguições locais, em algumas cidades. Mas Diocleciano promoveu uma perseguição em todo o Império Romano, em todas as cidades e em todas as regiões. Ele matou muitos cristãos, ele queimou muitas Bíblias, e ele mandou muitos cristãos para os campos de concentração da época, de trabalho forçado, na pedreira. Depois de torturar esses cristãos, ele os mandava para esses lugares. E lá estavam esses cristãos. Quando fora
nas grades daquela prisão, Deus estava dando uma experiência para um general chamado Constantino, que estava em guerra. Ele viu um sinal no céu e ouviu uma voz dizendo: com esse sinal você vai vencer. E ele colocou aquele sinal dos cristãos, das armaduras dos soldados dele. Ele venceu a guerra e ele entendeu: o Deus dos cristãos me fez vencer. Ele não fez isso porque os cristãos eram maioria no império. Não eram. Os cristãos eram menos do que 10% do Império Romano naquela época. Se ele estava em busca de apoio político, ele não ia se envolver com os cristãos. Mas algo aconteceu. E imediatamente, quando ele venceu, depois de ter vencido a guerra, ele assinou um decreto chamado Edito de Milão, em 313. E nesse decreto, ele dizia: os cristãos são livres, eles podem adorar o Deus deles com liberdade onde quiserem. E agora todas as prisões vão ser abertas e os cristãos vão ser soltos. A cena desses cristãos saindo da prisão não era essa cena: eu estou saindo. Não, a cena da saída da prisão era: Deus venceu, o Senhor quebrou o orgulho do imperador, o Senhor é vitorioso, Ele é maravilhoso, Ele reina sobre tudo e sobre todos, Ele é Deus. Santo entusiasmo, esse fervor no Espírito, porque eles estavam livres. Livres do peso, livres das cadeias, livres das prisões. Meus irmãos, vocês não acham que é um contrassenso? Nós vamos num jogo de futebol. O meu time até alguns anos atrás jogava bem. Hoje ele está quase caindo para a 3ª divisão. Mas ele ganhava muita coisa. Eu já fui no estádio. E quando o meu time fazia gol, a pessoa estava do meu lado, eu nem sabia quem era. A gente levantava e gritava: gol! Era assim. O meu filho foi jogar sexta-feira futebol americano. O time dele fez uma jogada maravilhosa. Mas essa uma jogada fez todo mundo levantar da arquibancada e dizer: uau, vamos lá! Entusiasmo. Meus irmãos, não deveria haver em nós muito mais entusiasmo por aquilo que Deus fez na nossa vida? Não deveria haver em nós muito mais alegria por aquilo que Deus fez no nosso coração? Não deveria haver muito mais em nós esse fogo, esse calor, essa disposição dizendo: Deus, o que o Senhor fez? Como eu posso pagar? Não tem como pagar. Não tem como eu retribuir ao Senhor. Mas ainda assim, mesmo sabendo que eu não tenho como retribuir, durante todos os dias da minha vida eu vou expressar a minha gratidão, porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Eu sei como as misericórdias do Senhor me alcançaram. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei como eu estava preso. Eu sei como era a minha angústia. O Senhor mudou a minha sorte, o Senhor mudou a minha história. Como eu posso me calar acerca disso? Como eu não posso me empolgar por aquilo que o Senhor fez? Eu preciso me empolgar. Eu preciso viver o santo entusiasmo em todas as áreas da vida, em todos os momentos da vida. Seja cortando a grama. Lá em casa os meus filhos é que cortam a grama. Santo entusiasmo no cortar a grama. Algumas vezes lá em casa, são poucas vezes, temos até uma brincadeira. Porque algumas vezes a Ana dizia para nós assim, depois da refeição juntos: olha, a mamãe tem algumas coisas para fazer, então vou deixar a louça com os homens. Aí virou uma brincadeira lá em casa. Toda refeição, a gente olha um para o outro e diz: a louça é com os homens. Mas a maior parte das vezes é ela. Mas virou piada. E aí nós temos que lavar as louças com santo entusiasmo. Oh, glória! Lavar prato, panela, ou arrumar a cozinha. Em todas as áreas. Porque em todas as áreas onde servimos, nós não estamos servindo a outros, senão ao Senhor, que nos deu vida, e devemos expressar essa vida que Ele nos deu, vivendo esse santo entusiasmo e proclamando a todos: eu estou servindo aqui. Pode ser o trabalho que alguém diz que não vale nada, não presta, mas eu não estou servindo a homens, eu estou servindo ao Senhor que me deu vida, ao Senhor que me trouxe salvação, ao Senhor que mudou a minha história. Santo entusiasmo em todas as áreas, por causa das misericórdias de Deus. Por isso que na igreja, ao cantarmos, ao adorarmos a Deus, cantamos: teu é o reino. Não tem como cantar assim: teu é o reino, teu é o poder. Não, é teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Santo entusiasmo por aquilo que Ele fez.
Por isso eu retorno à pergunta que o Kennedy fez no discurso dele para presidente. Eu faço essa pergunta a você. Eu sei que muitas vezes nós fazemos essa pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor pode fazer por mim? Deus, como é que o Senhor pode agir na minha vida? Deus, o Senhor pode mudar essa situação? Deus, o Senhor pode abrir essa porta? Deus, o Senhor pode endireitar esse caminho? Deus, o Senhor pode curar essa pessoa? Deus. Não é errado fazer esse pedido, mas que nós possamos, a partir de hoje, também dizer: Deus, o que eu posso fazer pelo Senhor? Como eu posso servir o Senhor com zelo e com fogo do Espírito, com fervor no Espírito? Como eu posso expressar dia a dia, nas minhas tarefas do cotidiano, a minha gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor fez por mim? Como eu posso? Como eu posso? Levantando pela manhã, e ao invés de levantar macambúzio, sabe o que é macambúzio? Olhando para baixo, Julié triste. Vai levantar de manhã olhando para o céu e dizer: Deus, obrigado. As misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre a minha vida. O Senhor é bom. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Senhor me salvou. O Senhor continua atuando na minha vida. O Senhor continua renovando as misericórdias sobre mim. Deus, eu te bendigo. Deus, eu te exalto. E tudo que me vier às mãos para fazer, eu vou fazer com toda a minha força, com toda a minha vontade, porque é para o Senhor e não para os homens. Santo entusiasmo. E vou manter o foco, e vou me envolver completamente, e não vou me distrair no caminho com os psius de Satanás ou dos outros, porque eu tenho uma missão. Essa missão o Senhor que me deu, e eu vou adiante. Eu não vou desistir. Eu vou caminhar, vivendo esse santo entusiasmo no coração. Como Paulo escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou sirvam ao Senhor com zelo e com fogo do Espírito. Amém? Então vamos ficar em pé. Levante as suas mãos bem alto, e que agora você possa expressar a sua adoração a Deus com alegria, com santo entusiasmo, porque o fruto do Espírito é amor e alegria. Amor e alegria, alegria, alegria. Adore ao Senhor por aquilo que Ele fez na sua vida e tem feito. Santo entusiasmo.